PVC deu aula, mais uma vez, a respeito de negociações envolvendo o Palmeiras e mandou o papo reto sobre o Vila Sante no Palmeiras. Até hoje eu não tinha tocado nesse assunto aqui, mas tá na hora de alguém botar um pinto no i aqui, né? Botar os pintos nos is sobre Vila Sante no Palmeiras. Qual a verdade por trás disso? Vila Sante já está certo com o Palmeiras? Já acertou? É o famoso só falta assinar? Que a gente já viu por aí que Vila Sante já é jogador do Palmeiras, né? Vamos ver aí a realidade deste assunto, deste fato, dessa negociação. Se é que tem negociação, vamos ver aí o que o PVC tem a dizer. PVC, já que você chegou um pouquinho depois, vamos voltar a falar do Palmeiras, do mercado da bola do Verdão, porque o Palmeiras segue com o radar muito ligado aí, né? Tem o Andréas Pereira ainda em pauta, tem o Matias Vila Sante que surge aí como um novo nome, que ganha força nesse momento. A gente já trouxe um pouco da apuração do André Hernan, que coloca como uma negociação atrelada à outra, né? O Andréas Pereira segue sendo prioridade, mas o Palmeiras tenta ter na manga o Vila Sante, que é outro jogador importante também aí do Grêmio. Para você, como é que anda essa negociação? A sua apuração, ela caminha junto com a do André Hernan, e é sempre importante a gente esclarecer, né? Foi uma proposta ou, por enquanto, é uma sondagem apenas? Não, o Palmeiras fez uma consulta. O Palmeiras não fez proposta oficial para o Grêmio. O Palmeiras fez uma consulta sobre a situação do Vila Sante. A informação que o Grêmio deu, isso foi... A gente chegou a dar essa informação aqui no De Primeira, lá pelo dia 15 de dezembro. Hoje eu atualizei essa informação para saber se o Palmeiras tinha feito nas últimas horas alguma proposta oficial. O Grêmio diz que não chegou nenhuma proposta oficial. O Palmeiras fez uma consulta pelo Vila Sante, logo depois do final do Campeonato Brasileiro, para saber se o jogador seria vendido. O Grêmio disse que o jogador é importante para o plantel, para o elenco de 2025, mas o Grêmio precisa de dinheiro. Quanto dinheiro? O Grêmio diz que recusou uma oferta europeia de 9,5 milhões de euros. O Palmeiras não vai pagar isso, a não ser que não feche com o Andréas Pereira, nem com o Matheus Pereira. Então o Palmeiras tem no mercado, nesse momento, um objetivo, que é o Andréas Pereira. E daqui a pouco a gente pode detalhar um pouco mais essa situação, que vai demorar. Mas, para o Vila Sante, o Palmeiras não fez proposta oficial. Fez a consulta. O Grêmio deixa claro, não quer negociar o jogador, mas precisa de dinheiro. Se o Palmeiras chegar com 14, 15 milhões de euros, compra o jogador. Só que o Palmeiras não entende que o Vila Sante vale tudo isso. Então o Palmeiras não fez uma oferta nesse montante. Pode vir a fazer se o Andréas não fechar. Ou se o Matheus Pereira não fechar. Pode ser que daqui a um mês o Palmeiras entenda que precisa do jogador e aí faz uma oferta maior. Mas o Palmeiras não passaria pelo Vila Sante de 8 milhões de euros e o Grêmio já recusou 9,5 milhões. O PVC, a gente trouxe também há pouco uma declaração do empresário do jogador, o Renato Bittar, em que ele fala uma frase que me chamou a atenção. Ele diz o seguinte: vamos fazer tudo o que for necessário. Será que o desejo do jogador se transferir do Grêmio para o Palmeiras, e isso poderia ter um peso numa eventual negociação de fato? Você sabe que eu gosto de brincar com um antigo ditado machista, mas ele não é um ditado machista neste caso, porque não estamos falando da relação homem e mulher. Estamos falando da relação de jogador de futebol com o seu clube. Tem uma coisa que eu aprendi no mercado de jogadores, que é a seguinte: água morra abaixo, fogo morra acima, e jogador de futebol, quando quer ir embora, ninguém segura. Isso é um ponto importante. A gente já viu muito jogador querendo ir embora e forçando a barra e indo embora. Não me parece que seja este o caso do Vila Sante neste momento. Mas a gente sabe que quando o jogador bate o pé e quer sair, acaba saindo. Essa é uma lógica do mercado que não é infalível, mas que acontece muitas vezes. Tem uma frase de um empresário famoso também, que ele diz o seguinte: quem controla o jogador, controla a operação. Mas muitas vezes quem controla o jogador é ele próprio, né? Então eu acho essa frase interessante. Sim. Porque assim, a Lei Pelé, e não é a Lei Pelé, o caso Bosman em 95 entregou para o jogador, e não para o agente do jogador, o direito sobre o ir e vir. O problema é que o jogador entrega para o agente. Quem tem o direito de fazer o que quer é o jogador. O problema é que o jogador entrega esse direito para o agente. O agente diz: agora eu quero que você vá para lá porque eu vou ganhar minha comissão.
Não, podem ser muitas pessoas nessa análise, né? Pode ser um empresário, pode ser o próprio jogador, pode ser a família do jogador, a esposa do jogador, enfim. O PVC, vamos atualizar a situação do Andréas Pereira? Como que está essa negociação com o Fulham? Será que o Fulham está um pouco mais maleável ou segue fazendo jogo duro? Não, o Fulham continua fazendo jogo duro. E a minha interpretação, eu confirmei com os agentes que estão no negócio o que me parecia uma tendência. E eles dizem que o caminho é esse que eu estou traçando. Ou seja, tracei nas conversas com os empresários que estão envolvidos no negócio. O mercado de transferências da Premier League fecha no dia 3 de fevereiro, apenas. A minha pergunta foi a seguinte: é possível que o Fulham empurre essa negociação até a última semana de janeiro, para saber se vai haver outras ofertas maiores do que o Palmeiras, se o jogador quer ir ou se o jogador quer ficar, como é que vai estar a situação de tabela? E a resposta foi: é possível. Então eu diria que é mais do que possível, é provável. Esse negócio não vai ter um desfecho rápido. Se o Palmeiras contratar o Andréas Pereira, vai ser na última semana de janeiro, talvez na primeira de fevereiro. Ah, mas é muito ruim porque o Campeonato Paulista começa dia 15. O Campeonato Paulista vai ter que servir como pré-temporada, até porque a CBF antecipou o calendário. O Palmeiras está preocupado com a abertura, primeira fase da Libertadores, que vai começar em abril. Então, o mercado vai avançar um pouco. E o Andréas Pereira, se chegar, vai chegar mais para o final de janeiro ou começo de fevereiro. Tá, mas se o Andréas não chegar e por acaso vier o Vila Sante, PVC, o torcedor quer saber... Mais para o final de janeiro ou começo de fevereiro. Tá, mas se o Andréas não chegar e por acaso vier o Vila Sante, PVC, o torcedor quer saber como ele se encaixaria nesse time do Verdão. Vamos saber na prancheta? Roda aí. Vamos lá. Você vê que é uma coisa muito curiosa, que o Palmeiras está trabalhando por 3 jogadores completamente diferentes, né? O Andréas Pereira é um segundo volante. Ele faz esse papel, tem infiltração, joga entre as linhas, atrás dos volantes, abre espaço, se infiltra, entra na área. Esse é o Andréas Pereira. O Matheus Pereira, que é uma hipótese para a ausência do Andréas Pereira, é um meia, joga na função do Rafael Veiga, se infiltra, entra na área, faz gol, dá passe para gol. Já jogou como ala esquerdo no West Bromwich, mas ele não é ala, ele é meia. E o Vila Sante é primeiro volante, ele não é segundo volante. Então por que o Palmeiras quer o Vila Sante? Porque o Vila Sante tem uma capacidade de adaptação para ele sair da função de primeiro volante e se transformar num segundo volante de característica diferente do Andréas Pereira. O Vila Sante infiltra menos, o Vila Sante aparece menos no ataque, mas o Vila Sante tem um sentido de posicionamento muito forte e pode dar o sentido de criatividade que o Aníbal Moreno não dá tanto. Então o Aníbal Moreno podia ser o primeiro volante e o Vila Sante o segundo volante. Mas são 3 jogadores, Andréas Pereira, Vila Sante e Matheus Pereira, que jogam em funções completamente distintas. Olha aí, hein? Porra! Pois é, né? Segundo o PVC, então, não há oferta, não há nenhum tipo de proposta oficial pelo Vila Sante por parte do Palmeiras. O que aconteceu foi só uma consulta ali. Sondaram, olha, como é que tá a situação do Vila Sante aí. Parece que o Grêmio até quer um dinheirinho e tal, mas não tá com os planos de vender o Vila Sante. O Grêmio se manteve aí na primeira divisão e não tá querendo desmanchar o time, ainda mais o melhor jogador do time, né? Praticamente o Vila Sante. Pô, o Vila Sante, quando ele começou a jogar no Grêmio, esse cara é atacante, o que é isso? Era gol todo jogo. Que espécie de meio campista é esse? Eles dizem que o homem é volante, hein? Um volante desse no Palmeiras, acho que cai bem. Mas vai ter que tirar mais uns 3 escorpião do bolso aí, hein, tia Leila? Mais uns 3 escorpiãozinhos vai ter que dar uma picada aí na tua mão, porque o Grêmio só entrega se for um cascalinho bacana, né? Os 14 milhões ali por um meio campista. Acho que o Atlético conseguiu um valor e um jogador que, tudo bem, tem 24 anos, muito jovem, muito potencial, tem muitos gols. É verdade que na última
parte da passagem pelo Atlético, acho que as questões físicas pesaram também. Sim. Não foi o Paulinho que foi até junho ou julho, por exemplo. Mas a proposta do Palmeiras é uma proposta difícil para ser negada, difícil para ser recusada pelo Atlético, né? Agora, o Palmeiras dá um outro recado ao mercado. Palmeiras mais agressivo para contratar, sim, gastando muito mais, com jogadores que chegam, talvez menos o Facundo Torres e mais o Paulinho, quando o Paulinho puder jogar, que chegam com carimbo de vai chegar para resolver. Não vai ter história de tentar se adaptar, entender como trabalha o Abel Ferreira, ter aqueles 6, 7 meses de paciência. Não. O Palmeiras está contratando jogadores, Facundo Torres, eu acho que até para formar quando o Estevão sair mesmo, e aí pode levar um tempo um pouco maior, mas o Paulinho não. Quando ele tiver condição para jogar no domingo, na segunda-feira, se puder jogar, vai jogar. E dá a impressão que é para jogar, para resolver. O Palmeiras estava trabalhando com outro tipo de contratação, com outro perfil de jogadores. Com o Paulinho, acho que mudou um pouquinho o recado que o Palmeiras passa ao mercado também para a temporada que vai começar. 18 milhões de euros, né? É uma negociação de valores altos. Ainda mandou o Gabriel Menino, mandou também o Patrick para o Galo, mas 18 milhões de euros para o futebol brasileiro é o Botafogo que estava fazendo. Mas tem uma coisa também, é o Palmeiras do Endrick vendido, é o Palmeiras do Estevão vendido, do Luiz Henrique, do Luiz Guilherme vendido. Ou seja, tem dinheiro também, né? A Leila precisa começar a gastar com o elenco. E ainda tem a questão do meio campo. O Palmeiras ainda quer um jogador para chegar sendo titular. Porque a gente viu um Veiga que oscilou bastante na última temporada. O Rômulo, que foi contratado, não teve tanta chance. Até a torcida queria ver muito mais desse jogador. Mas aí tem Matheus Pereira, Andreas Pereira. E são ofertas que, se forem concretizadas, são de 20 milhões de euros para cima. Então, o Palmeiras realmente vem muito forte para essa temporada, porque depois dessa última, agora a torcida também quer um pouco mais do que só um paulistão, né? Deixa eu colocar o Paulinho, então. O Paulinho já falou como jogador do Palmeiras, vamos ouvi-lo. Já tem, se eu não me engano, essa foi a 3ª ou 4ª tentativa do Palmeiras e eu sempre fui muito solícito e grato por esse reconhecimento do Palmeiras. É um clube enorme, eu sei o quanto a camisa pesa e hoje eu tô muito feliz em estar representando esse clube que tem tanta história. Muda também a maneira como as outras equipes vão olhar para esse Palmeiras? O mercado vai ser diferente da Leila e ela está certa em fazer isso, Mari? Eu acho que o olhar para o Palmeiras já é sempre do time que vai brigar pelo título até o fim. Mesmo quando fazia aquelas contratações de jogadores que nem sempre já eram consagrados. Exatamente, né? Porque é um trabalho que funciona, né? É o trabalho que entrega título para o Palmeiras. Não é um único jogador, não fica na conta de um único jogador. Apesar da gente ter visto nessas últimas temporadas Endrick voando, Estevão voando, o coletivo do Palmeiras funciona muito por conta do trabalho do Abel e de todo esse suporte da diretoria. Mas eu acho que faz certo, sim, a Leila, porque tá tudo bem mudar a rota no meio do caminho, né? Durante todo esse tempo, esse Palmeiras muito vitorioso, deu certo para o Abel ter tempo para desenvolver alguns jogadores que posteriormente deram resultados. Mas tudo bem também ir atrás de quem já chega para decidir, de quem já chega pronto para jogar, independentemente do sistema, né, ou do treinador. Então, acho que sim, se consegue contratar Andreas, é um ótimo meio-campista. Se consegue contratar Matheus Pereira, é um ótimo camisa 10. Foi atrás do Paulinho, que é um ótimo jogador, que perde o Dudu por um lado. Felipe Anderson ainda não, de fato, né, entrou como esse jogador para definir. Então o Paulinho chega nessas condições e se tem dinheiro para gastar, ótimo para o Palmeiras. E sabe, Prati, você estava falando de paradoxal. Paradoxal também é a saída da Crefisa e a continuação da Leila. Porque você olha para a Crefisa, você pensa na Leila, mas a Leila é a presidente do Palmeiras, mas acaba uma era, Tonhão. Acabou uma era, uma década. Ajudou muito o Palmeiras, né, nessa retomada, né, nessa década do Palmeiras de tantos títulos. Foram 14 títulos no total. E também catapultou a Leila para ser a presidente do Palmeiras, né? Então, a gente vai mostrar aí rapidinho o vídeo de despedida que a Crefisa fez com a voz da Leila Pereira, agradecendo por todo esse momento que foi vivido como patrocinadora master do Palmeiras. Vamos ver. 2024, um capítulo se encerra e com ele a certeza de que eternizamos a maior parceria da história do futebol. Um patrocínio forte faz um time forte. Obrigada, Palmeiras. Olha, eu não sei se o maior da história, mas se a gente fizer um top 5, pode colocar ali a Crefisa. É a marca Parmalat, que era o outro grande patrocinador que o Palmeiras teve. E não que o Palmeiras vai sair mal, né? Porque agora vem a Sporting Bet com pelo menos 100 milhões de reais fixos por ano. São 3 anos de contrato com a possibilidade de renovação por mais um. Então,
Ainda tem esse aporte a mais que o Palmeiras vai receber também. A Crefisa é uma das responsáveis pela mudança da história do Palmeiras, Prates? Ajudou muito, Marcela. A Crefisa foi muito importante para o clube, mas foi muito importante para a Leila, como falou bem o Tonhão. Né? Porque a Leila politicamente foi um foguete, ela cresceu rapidamente dentro do Palmeiras e, claro, pela força do patrocínio também, porque o futebol é o carro-chefe do clube. Né? Então, assim, para ela foi algo muito vantajoso, politicamente falando, para o clube também. O clube se beneficiou disso também. Alguns investimentos foram feitos porque a patrocinadora teve condição de fazer, né? Mas a impressão é que o Palmeiras vai seguir muito bem com as próprias pernas. O clube se preparou para isso. Não é que o clube ficou atrelado a um patrocínio, que se o patrocínio saísse, e agora o que vai acontecer? O clube cresceu em relação a sócio-torcedor, é um clube hoje muito mais organizado, um clube mais preparado para ficar sem um patrocínio forte como esse, mas com outros que vão aparecer também. Acho que foi importante para o Palmeiras, mas foi muito importante para ela. A Leila politicamente voou com o patrocínio que ela ajudou a colocar no futebol. É, que o poderio financeiro é muito importante, mas precisa ter a competência. E eles foram muito competentes, Mari. A Leila é muito competente. Muito competente na empresa dela, no Palmeiras. Eu acho que até esse movimento de tirar a Crefisa do jogo foi inteligente, foi importante também para ela, porque é um novo mandato, exatamente, muito questionada, né, sobre, de fato, esse conflito de interesses, por ser da patrocinadora, por ser presidente do clube. Então, sair de campo a Crefisa, para a Leila também é interessante. É uma outra forma de fazer negócio no Palmeiras, mas ainda com ela ali na figura principal. Pois é, e ela sai do Palmeiras com uma frase: eu preciso sair do Palmeiras porque eu não consigo pagar o que estão me oferecendo para patrocinar o clube da qual ela é presidente. Então, se ela, com a empresa dela, não consegue mais pagar o que o mercado pode pagar para o Palmeiras, então ela tira o time dela de campo e vem uma nova empresa para patrocinar e pagar mais pela camisa do Palmeiras. É isso, Tonhão, a representação do Palmeiras, como é que vai ser agora, vai ser nos próximos dias? Na próxima segunda-feira, todo mundo se reapresenta. Há uma expectativa do Piquerez e do Bruno Rodrigues, né? Eles perderam boa parte da última temporada. Eles estão em fase final já dessas lesões que eles tiveram. Então, em algum momento do Campeonato Paulista, eles retornam ao time para trazerem mais opções para o Abel Ferreira também. Vamos ver se vem, né? O Palmeiras não conseguiu, né, contratar por si só para o Brasil. Esperou o Grêmio fazer. Palmeiras que tem muito mais receita chegando aí, né? Muito mais receita mesmo, chegando anualmente do que o Grêmio. E assistiu ao Grêmio contratando o Vila Sante. Enquanto isso, a gente estava aí com Lázaro, a gente estava aí com o Rony ainda, com Bruno Rodrigues, que chegou e não jogou, infelizmente. Vamos ver em 2025 se o Bruno Rodrigues vai conseguir jogar. Vamos torcer para que ele consiga jogar bem, mostrar seu futebol aí, que o Cruzeirense tem saudade dele. Eu acho que se o Cruzeirense pudesse, queria ele de volta. Seria um bom reserva pro Gabigol, né? Porque agora é Dudu e Gabigol no ataque. Se virem para jogar aí, os outros aí, porque é Dudu, Gabigol e mais 10. Parece até que o Lucas Silva vai seguir, né? Inclusive. Vai ser um timaço esse Cruzeiro também, hein? Porra! De onde você tá assistindo a gente aí? Manda aí no comentário aí, que cidade é a sua? Mais um vídeo chegando aí, ó. Te vejo lá. Avante palestra!